Olá, sou o apóstolo Francisco, canal Geração Profética, com a nossa terceira aula sobre uma jornada para a libertação. Nós estivemos dando duas aulas anteriores falando sobre salvação, libertação. A primeira aula nós falamos da queda do homem e a necessidade desse homem reconhecer que precisa de uma salvação. E, por sua vez, o próprio Deus traçando um projeto para trazer de volta este homem até a presença dele. Trazer de volta esse homem ao estado original. Na aula 2, nós evidenciamos, deixamos claro que Cristo é esse projeto. Cristo é a base da libertação e da salvação que nós temos. Deus traçou todo o seu plano, o seu projeto em Cristo. Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso são situações que nós vemos nas aulas passadas e que nós deixamos claro para vocês esse caminho, demos os primeiros passos, vamos dizer assim, para esta jornada de salvação e libertação. Essas aulas são baseadas num livro que Deus tem me dado aí, que se chama Uma Jornada para a Libertação em Cristo. Eu vou deixar aqui no link, se você quiser adquirir ele digital, ele é R$30, e ele físico, né, a cores, em gramatura 90 mg, é uma gramatura muito boa, um livro excelente. Você pode também adquirir ele físico. Ele é feito sobre demanda, você faz o pedido diretamente no site e o site vai enviar até a tua casa o livro físico. Vai ficar aqui no link desse vídeo. Mas nós vamos começar aqui a nossa terceira aula, baseado no Conhecereis a Verdade. Este é o terceiro capítulo desse livro, depois vem o quarto, que é A Verdade Vos Libertará. Então nós vamos basear esta aula sobre conhecer verdade. O que nós precisamos aprender primeiro? Que a verdade é uma âncora para a alma. É um farol que ilumina o caminho da liberdade espiritual. Quando conhecemos a verdade sobre quem somos em Cristo, somos libertos da escravidão, do pecado e da condenação. Aqui estão alguns pontos essenciais que nós queremos falar sobre verdade que liberta. Nós precisamos entender que verdade traz luz. Verdade mostra caminho. O diabo é o pai da mentira e ele traz inverdades, ele traz situações que ele conta várias vezes. A armadilha do diabo, vamos dizer assim, é contar uma mentira várias vezes de forma que, para quem ouça, se pareça verdade. Mas quando a verdade vem, quando a verdade entra, quando a luz da palavra vem, ela nos mostra que aquilo era mentira. A alma que estava em trevas, porque verdade é luz, verdade ilumina. E a base daquilo que nós temos é verdade. Nós precisamos entender que Jesus é a verdade revelada. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a encarnação da verdade divina, revelando o caráter amoroso e justo de Deus. Jesus é a verdade. Ele mostra a verdade. Se você for estudar um pouquinho ali do templo, você vai entender que a segunda porta que levava ao lugar santo, tinha por nome verdade. A primeira, lá na entrada, era caminho, a segunda é verdade, e a terceira, que era o véu, chamado véu da vida. Jesus, ele é o caminho que conduz a Deus, ele é a verdade revelada. Não existe outra. Não existe outra forma, não existe jeitinho. Dizem que todos os caminhos levam a Deus. Não, só Jesus leva a Deus. Ele é a verdade revelada. A verdade nos livra do pecado. Jesus disse: se vós permanecerdes em mim, em minha palavra, e verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade.
A verdade vos liberta. João 8, 31 a 32. Conhecer a verdade de Cristo nos liberta da escravidão do pecado. Somos perdoados, reconciliados com Deus. Precisamos compreender isso, queridos. A salvação só é entregue a nós como verdade. E a intenção do inimigo é destruir esta verdade. É destruir aquilo que nós conhecemos. Hoje em dia se prega muito contra a palavra, se prega muito contra o sacrifício de Cristo. Hoje em dia a igreja, que um dia era alicerce da verdade, né? A coluna e firmeza da verdade era a igreja. Ela era a coluna que estava sustentando essa verdade. Ela hoje está tão desacreditada. A igreja hoje foi tão atacada, ela foi tão, vamos dizer assim, escandalizada, que a igreja que era a coluna e a firmeza da verdade, segundo a palavra de Deus, hoje já está desacreditada. Hoje já está escandalizada. Por quê? Porque a intenção do inimigo é destruir a verdade. Ele conta tanta mentira, ele conta tanta coisa a respeito de pastores, tanta coisa a respeito de pessoas, e muitas pessoas estão, por sua vez, dando lugar ao inimigo, trazendo escândalo sobre a verdade, que as pessoas já não acreditam mais na verdade. Antigamente, a igreja era algo sublime, hoje já não é tanto. Por quê? Porque o inimigo está tentando destruir aquele que é a base da verdade, que é a coluna da verdade. Nós precisamos compreender que a salvação que nós temos é a verdade. E essa verdade cabe a nós passar, cabe a nós mostrar, cabe a nós levar esta verdade. Não dá para mascarar a verdade. Sabe, eu estava ouvindo alguém falar algo que eu gostei muito, não sei quem foi aí na rede social, que dizia que João Batista, quando ele veio pregar, depois de 400 anos, mais de 400 anos, sem ter revelação da palavra, porque quando termina o Antigo Testamento, antes de começar o Novo Testamento, ficou 400 anos sem palavra, sem ensinamento, sem revelação de Deus, sem nada. Aí quando João Batista vem, ele chega dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Sabe, a verdade é dura. A verdade não tem máscara. A verdade não se passa com subterfúgio. A verdade é limpa, pura. Porque ela tem um papel fundamental, que é isso nós vamos ver na aula que vem. A verdade, ela precisa produzir libertação. A verdade é que liberta. Porque não adianta você dizer que você tem a verdade do Evangelho, que você é salvo, que você em Cristo é uma nova criatura, se você não der frutos da verdade na sua vida. Se você não der frutos desta verdade em Deus, não é verdade. Não é verdade. Se você diz que é de Cristo e continua adulterando, não é verdade para você. Se você diz que é de Cristo e continua roubando, não é verdade para você. Se você diz que é de Cristo e continua mentindo, não é verdade para você. Porque a verdade liberta. É o nosso próximo assunto. Mas nós precisamos entender que a verdade me transforma. Esta verdade tem que ser fiel para a minha vida. Amém? Nós precisamos compreender isso. Precisamos entender essa questão, porque esta verdade é aquilo que vai moldar meu caráter, é aquilo que vai transformar meu caráter. Jesus disse: conhecereis a verdade. Conhecer a verdade não pode. Conhecer a verdade. Deixa eu tentar colocar algo aqui. O mal desta geração é porque ela não busca conhecimento. O mal dessa geração é porque ela não está atrás da verdade. Ela só quer ouvir mensagens que massageiam o ego. Ela só quer ouvir mensagens que massageiam a sua vida. Mas ela não se aprofunda na verdade. Se você fizer um breve relato do tempo, como nós já falamos aqui, o sacerdote, para chegar até a porta chamada verdade, ele passava pelo caminho e encontrava o altar
do sacrifício. As pessoas querem um evangelho sem sacrifício. As pessoas querem um evangelho sem renúncia. As pessoas querem um evangelho sem oferecer nada em troca por ele. Depois que eles sacrificavam ali os animais, não dá num vídeo aqui especificar o porquê de cada animal, o porquê que era tudo ofertado ali, o holocausto, oferta pacífica, oferta pela culpa, de manjares, não dá para falar de nenhuma delas aqui num vídeo só, porque seria um vídeo de mais de hora de duração. Mas esse sacrifício tem a ver com algo que eu preciso dar, que eu preciso oferecer, porque eu conheço para esta verdade que me foi revelada. E esta verdade revelada exige de mim sacrifício. Ao oferecer sacrifício, tinha lá a bacia, aonde o sacerdote depois tinha que se lavar. Era uma bacia, a Bíblia diz que era feita com espelho de mulheres, de tal forma que a pessoa, quando ia se lavar, o sacerdote, quando ia se lavar, ele se via, se reconhecia quem ele era. Por quê? Porque após ali, ele ia passar por uma porta chamada verdade. E ali ia ser revelado coisas profundas de Deus. Mas aquilo que ele precisava sacrificar, tinha ficado lá de fora. E as pessoas conhecem a verdade, mas não querem obedecer esta verdade. Não querem seguir esta verdade. Sabe, é como apenas algo que te ensinaram, mas você não quer aplicar ela na sua vida. Porque quando a gente conhece a verdade e aplica, ela liberta. O conhecimento apenas te faz entendido de alguma coisa. Mas essa verdade só vale alguma coisa quando eu aplico, quando eu começo a seguir. Conhecereis a verdade, única e exclusiva, Jesus Cristo. Ele é a base da verdade. Ele é a evidência da verdade. Nós precisamos ter isso em nossa mente. A Bíblia nos ensina que Jesus afirmou: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. A verdade ressoa nos nossos corações como algo tremendo, queima em nossas almas. A libertação, ela só pode vir por verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não apenas nos informa, porque conhecer é informação, ela transforma. Isso precisa ser colocado. Quando Jesus nos liberta, somos verdadeiramente livres, porque se o Filho nos liberta, nós somos livres. Que nós possamos buscar essa verdade, não só a informação dela, porque às vezes a gente só se informa. A gente recebeu só a informação de que Jesus salva, Jesus cura, mas a gente só se informou. Não permitimos que ela cause em nós transformação. Você precisa entender que a verdade em Cristo é um conceito fundamental da nossa fé cristã. De acordo com a Bíblia, verdade é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, revelada em Jesus Cristo. E você precisa entender alguns pontos aqui. A verdade é algo absoluto, real, correto e é oposto à mentira. É oposto. Ela não muda e não depende da opinião de pessoas. A verdade engloba toda a realidade. Sabe, o evangelho que eu aceitei, eu tenho quase 40 anos de Cristo. Eu aceitei a Jesus, tinha 18. Aquele evangelho que eu aceitei, se eu trouxer para a época de hoje, ele está totalmente diferente. Totalmente diferente. Não é o mesmo. Mudaram muito. Hoje em dia, é o grego do hebraico do não sei o quê. Sabe, muita coisa que a gente tinha naquela situação antiga. E olha, quando eu aceitei a Jesus, eu tive muitos pastores sem instrução nenhuma, mas pastores que davam sua vida pelo Evangelho. Pastores que fizeram uma revolução nesse país. Hoje, com todo o conhecimento que se tem, com todo o ensinamento que se tem, não se compara nenhum décimo daqueles pastores que nós tínhamos antigamente.
Por quê? Porque eles conheceram uma verdade, eles não discutiram a verdade, eles não brigaram com a verdade, eles apenas permitiram que ela transformasse e elas transformavam pessoas. Hoje as pessoas querem discutir com a verdade. A verdade liberta. Verdade que você está recebendo hoje de informação e na aula que vem, eu quero te dizer que ela transforma. Primeiro ela te informa, depois ela transforma. Será a nossa próxima aula. Deus te abençoe aí. Até a próxima aula na semana que vem sobre uma jornada para a libertação em Cristo. Eu vou deixar sempre aqui na parte de cima alguns desenhos de todos os livros que a gente tem. Batalha Espiritual, Libertação da Família, Libertação Financeira, Bênção ou Maldição, nós temos aí Honra, Princípio Divino, nós temos aí vários livros que a gente tem aí publicados. Se você quiser adquirir, entre no link aí, adquira, abençoa esse ministério para que a gente possa continuar ministrando a palavra de Deus em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, fiquem aí na paz do Senhor.